Sejam bem-vindos ao mais novo experimento social envolvendo civilizações no Minecraft. Dessa vez, nossa jornada foi proposta e idealizada pelo youtuber gringo iHasName. Na descrição teremos os créditos e bora lá! Aqui, mais de 200 jogadores foram divididos em 4 times, sendo eles os Merlins, os Enderians, os Shulks e os Humanos. Além disso, cada grupo possui suas próprias habilidades e recursos. Eles também foram postos em 4 ilhas distintas, sendo elas o Arquipélago Sankey, a Super Jungle, a Floresta Paradisíaca e a Ilha Rochosa Perdida. Sendo assim, cada time produzirá suas fortalezas e bases. Os players não receberam e nem receberão nenhum tipo de ajuda ou auxílio. Além disso, terão apenas uma vida cada, no intuito de simular o modo hardcore. A corrupção, as mentiras, a traição e a perversidade farão parte dessa épica jornada que simulará um mundo cruel, sujo e racista, o qual eu tenho certeza que você não iria querer fazer parte. A jornada então se inicia no primeiro dia. Este começa como qualquer outro. Os jogadores correm por aí buscando recursos e minérios a fim de progredir o mais rápido possível. Além disso, eles são responsáveis por um ritual um tanto quanto curioso, o canto. Stupid deaths, that funny 'cause they're true. E enfim, brincadeiras à parte, as civilizações já foram divididas e cada uma toma posse de suas próprias ilhas. O time Shulk começou seu progresso mais rápido do que as outras equipes. Entretanto, a área em que eles se encontram não oferece praticamente nada em relação a comida, recursos ou até mesmo árvores. Após um tempo, eles encontram um local onde havia madeira e decidem setar o seu spawn e sua base por ali mesmo. O time dos Enderians encontra-se dentro das cavernas, escavando e explorando por minérios. Isso ocorre porque sua área consiste num local chuvoso e nublado. Com isso, eles quiseram construir uma base subterrânea como uma espécie de bunker. Além disso, optaram também por sempre trabalhar de forma conjunta com a finalidade de fortalecer o espírito de equipe. E após explorarem por um tempo, os membros do time decidiram setar os spawn dentro de uma caverna e criar ali mesmo um sistema de integração e uma farm. Agora, partindo para a Ilha dos Merlins, a vida e o progresso pareceram ser melhores do que em qualquer outro canto do mapa. Diferentemente dos Enderians, nesse lugar ama-se a chuva. Isso porque, graças a ela, estruturas de locais novos vêm sendo criados e durante o progresso foi iniciada a construção de uma gigantesca colônia subaquática. Na região dos humanos, tudo está aparentemente mais complicado e bagunçado. Isso porque, ao invés da equipe trabalhar de forma conjunta, eles optaram por brigar entre si e saquear uns aos outros, o que consequentemente atrapalhou o progresso do time. Depois de um tempo, eles formaram uma reunião de membros e decidiram finalmente acalmar os ânimos. E desse jeito, o primeiro dia está terminado e partiremos direto para o segundo. Este foi um tanto quanto importante porque cada time pôde provar a efetividade do seu trabalho em conjunto. Além disso, houve uma disputa para decidir quais seriam os novos líderes dos grupos. Para isso, os jogadores precisaram criar um sistema de votação elaborado de seu próprio jeito, o que os incentivaria ainda mais a trabalhar em grupo. Até o fim do dia, todos os eleitores deveriam finalizar os seus respectivos votos para que o mais novo líder pudesse ser anunciado. E enfim, enquanto isso não ocorre, vamos mudar de assunto. Alguns jogadores estavam planejando invadir outras áreas para aniquilar adversários. Entretanto, isso só será possível no quarto dia de jornada, quando as barreiras serão abertas. E com essa notícia acerca de uma suposta invasão, os Merlins, que foram acusados de ter interesse na base dos humanos, agitaram-se e começaram a preparar o terreno para a defesa e a fortificação de território. E os humanos, que viam os Shulks como uma grande ameaça, propuseram aos Merlins uma trégua para eliminá-los, e isso foi prontamente recusado por todos os membros. Na ilha dos Shulks, uma torre construída com os recursos conseguidos começou a ser feita como a primeira grande obra do time. Devido à sua clara desvantagem no primeiro dia, o progresso deles vem sendo um tanto quanto lento. Muito disso se deve ao local em que eles se encontram, que, como já foi dito anteriormente, possui poucas opções de recurso. Entretanto, com muita luta e perseverança, eles conseguiram finalizar a torre, uma farm de batatas, uma plataforma de pescas e, além disso, formaram sua base num local um tanto quanto favorável à beira do mar. Vamos partir agora para a Ilha dos Enderians, a qual não temos um progresso muito eficiente, infelizmente. Os jogadores deram prioridade à expansão de sua base subterrânea, que possui árvores e outros recursos. No entanto, houve um momento da gameplay em que eles precisavam ir ao lado de fora da caverna para coletar itens importantes à saga. Por isso, eles decidiram criar minas subterrâneas para buscar minérios, criar plantações e efetivar um pouco um outro projeto misterioso que também estará abaixo da terra. E apesar das ameaças que sofreram, eles continuaram vivendo sua vida de forma pacífica, pelo menos por enquanto. E agora, partindo para a visão dos humanos, eles construíram sua base principal no topo de uma montanha e, além disso, decidiram finalmente parar de matar uns aos outros e obter o controle de suas ações. Além disso, eles deixaram claro em várias oportunidades que odiavam os Shulks e que não viam a hora de aniquilá-los.
derrotá-los. E enfim podemos anunciar os novos líderes das civilizações. As eleições foram tanto quanto acirradas porque cada chefe receberá alguns superpoderes e nenhum candidato quis ficar sem eles. O líder dos humanos ficará super roubado, com proteção nível 7 e nível de saúde elevado, e os outros irão se tornar basicamente uma versão melhorada de si e serão capazes de fazer coisas que players comuns não são. Enfim, vamos aos resultados finais. X-Daydream foi eleito o chefe dos Merlins, 6969 foi eleito o chefe dos humanos e Cross Falcon está no comando dos Enderins. E finalmente, com exatamente 66% dos votos, Dark TJ foi designado como líder dos Shulkis. O próximo dia será o último antes que as bordas que separam as equipes finalmente caiam e as tensões aumentem. Por isso, vamos direto ao terceiro dia dessa jornada. Assim que amanheceu, os Shulkis já começaram a se organizar e dividir-se em grupos distintos, já que alguns rebeldes estavam renunciando à liderança do líder, e por conta disso, os rebeldes tentaram assassinar o chefe assim que o terceiro dia começou. Entretanto, devido aos superpoderes de líder, ele sobreviveu e prometeu vingança aos conspiradores, e apesar de não terem conseguido matar o comandante do time, eles eliminaram muitos players que o apoiavam, reduzindo drasticamente o número de simpatizantes do chefão. E como resultado dessa disputa sangrenta, os rebeldes tiveram que deixar sua base para evitar o contra-ataque surpresa. Entretanto, deixaram uma grande mancha de sangue no time, que agora é o seu adversário mortal. Detalhe, eles fugiram diretamente para o lado norte da ilha, a exatamente 500 blocos de distância da base original, e após chegarem ao novo spawn, eles iniciaram imediatamente a construção de um novo abrigo. Enquanto isso, os Enderins até então, em termos de habilidade, são os jogadores mais vulneráveis do server, porque esses já perderam dezenas de seus membros devido a mortes ocasionais que ocorrem em toda a gameplay. Por isso, o grupo teve que tomar uma decisão um tanto quanto inédita, abrir mão de sua independência e formar uma aliança com os Shulkis e os Merlin. Essa nova aliança foi denominada AUM, ou como preferir, Aliança Unida dos Monstros. Evidentemente, os humanos sentiram-se extremamente desrespeitados e ameaçados com essa atitude, e assim, todas as chances de qualquer diplomacia entre as equipes foi jogada pelo ralo. Em sua base, os habitantes ficaram cada vez mais espertos para evitar qualquer tipo de traição ou possível invasão. Os mongóis, como são conhecidos carinhosamente, uniram-se ainda mais contra o resto das civilizações e prometeram derramamento de sangue no dia posterior, porque as bordas iriam finalmente se abrir e as batalhas se iniciariam. E assim, a paz que reinava sobre todos os reinos estava prestes a acabar da pior forma. Os humanos setaram como objetivo o avanço irremediável de suas tropas, os Shulkis ameaçaram os inimigos da pior forma possível, e os Enderins, bom, eles prometeram pelo menos tentar permanecer vivos. Um grupo de Merlins e de Shulkis foi enviado para a ilha dos Enderins com a finalidade de protegê-los e transportá-los para a região central, onde todas as equipes formarão um só time e, claro, se manterão longe dos humanos. Entretanto, sem o conhecimento de ninguém, uma tropa de humanos formada por 3 jogadores estava indo em direção da ilha com a intenção de aniquilar o maior número de inimigos possível, e com a chegada dos invasores formou-se uma épica e sangrenta batalha. Isso porque todos ali estavam muito bem equipados, e além disso, uma forte e misteriosa chuva iniciou-se e tornou inviável a viagem dos Enderins, o que os fez ficarem presos na ilha. Isso mudou o percurso da história, principalmente no início, porque 2 membros dos Merlins foram eliminados logo de cara. Com isso, os humanos decidiram saquear e explorar toda a ilha para causar mais prejuízo, e assim a caçada se iniciou. Todos foram avisados e ficaram alertas sobre a presença dos invasores, e assim que eles alcançaram o centro do continente, foram expulsos da pior forma possível. Isso porque, depois de uma batalha épica nas montanhas rochosas, 2 membros dos humanos foram prontamente eliminados. Entretanto, um deles, Harukawa, conseguiu escapar nadando. Ao ver que seus inimigos haviam sido mortos, esse guerreiro decidiu retornar à ilha com o objetivo de vingá-los e tentar eliminar pelo menos um inimigo. E ao chegar lá, deparou-se com uma tropa inteira dos aliados e teve que escapar correndo, sendo perseguido por todos. No entanto, a fuga não durou muito tempo, e ao chegar na borda do lugar, Harukawa foi aniquilado com um humilhante hit final. E assim, a primeira batalha da jornada foi finalizada com um pequeno prejuízo para a aliança e um imenso para os humanos, que agora possuíam 3 grandes guerreiros a menos. E assim, o seu líder, 6969, certamente não ficou nem um pouco feliz e mandou uma mensagem um tanto quanto intimidadora para os times inimigos. Além disso, a raiva se apossou de seu corpo e com isso decidiu de forma burra e equivocada invadir o terreno de seus inimigos para vingar a morte de seus guerreiros. E assim, como aconteceu com seus soldados, ele foi prontamente eliminado, ocasionando mais um grande prejuízo para a civilização dos humanos. Enquanto isso, os moradores da base dos Shulkis estavam construindo a mais nova obra de seu reino. Eles estavam expandindo a sua base subterrânea e transformando todas as plantações que ali haviam. No entanto, em suas fronteiras, uma tropa dos aliados decidiu, sem mais nem menos, invadir a ilha dos humanos, e além disso ser possivelmente um grande equívoco, irá alterar todo o prosseguimento da série. Isso porque essa linha de frente foi completamente lunática e massacrou todo o continente, ateando fogo e destruindo tudo que havia por lá. E depois dos humanos terem perdido 4 ótimos guerreiros para a arrogância, agora eles perdem grande parte de sua base e as suas construções para a maldade
unidade da Aliança Unida. Com isso, os mongóis foram praticamente extintos do mapa e a Aliança dos Monstros retornou vitoriosa para sua base com o intuito de celebrar os feitos dessa incrível união. E, enfim, o 5º dia de jornada foi um dia tranquilo e pacífico, bom, menos para os humanos que ainda estavam sendo caçados, e essa extinção trouxe um pouco de paz para o mapa, pelo menos por alguns dias. A base dos Shulks agora havia se tornado a base da Aliança e, além disso, foi completamente reformada. Os humanos que ainda estavam sobrevivendo no subterrâneo como se fossem ratos. Além disso, eles foram forçados a se retirar de seu terreno e viver nos confins do mundo. Por esse motivo, eles tiveram que entrar em um acordo e fizeram uma espécie de pacto. Nessa negociação, eles exigiram que 3 de seus membros, incluindo seu líder, fossem revividos. Para isso, eles aceitaram que o seu chefe voltasse sem seus superpoderes, e assim foi feito. E no 6º dia, os humanos continuavam tentando se reerguer aos poucos. Entretanto, os Shulkers não tiveram piedade alguma e sempre em conjunto atacavam e matavam um ou outro guerreiro do time adversário. E assim, até mesmo o grupo dos rebeldes, que havia se formado no início da saga, decidiu abrir mão de seus poderes e retornar ao grupo dos Shulks. E agora que não havia mais nenhum poder paralelo na aliança, eles resolveram angariar mais recursos e expandir suas bases. No entanto, algo grande ainda estava por vir e ninguém sabia o quão devastador os efeitos disso seriam. O dia 7 inicia-se com uma chuva feroz e dentro dos abrigos havia paz e conforto. Foi decidido que os humanos, que já estavam bastante enfraquecidos, não possuíam poder suficiente para retornar ao patamar que eles tinham anteriormente, e os Merlins chegaram até mesmo a criar uma estação de rádio com a finalidade de tocar músicas de jukebox e celebrar a extinção humana. Alguns membros da aliança decidiram retornar ao seu spawn original ao invés de viajar e caçar mais inimigos. Enquanto isso acontecia, um dos membros que foram responsáveis pelo extermínio dos mongóis resolveu realizar uma grande reunião. Poison King tinha a intenção de fazer um grande anúncio e todos os membros das civilizações restantes estavam unidos para ouvir o que ele tinha a dizer. No entanto, até que isso pudesse acontecer, uma grande explosão foi responsável por aniquilar dezenas de membros da aliança. A união dos monstros acaba de ser traída e Poison King e alguns de seus seguidores começam a atacar seus aliados de forma indiscriminada. Foi uma verdadeira chacina. Enquanto os membros dos Shulks faziam muitas vítimas e os Enderins planejavam um contra-ataque, guerreiros da civilização humana apareceram e observaram de longe o caos que havia se instaurado ali. Por alguma razão desconhecida, o autor de toda essa treta, Poison King, passou para o time dos humanos e começou a integrar o time dos mongóis. E enquanto o caos estava sendo gerado ali naquela caverna, o líder 6969 chegou sorrateiramente e ajudou a aniquilar mais membros dos Enderins e dos Merlins. Com isso, membros da aliança decidiram escapar do continente com suas tropas. Entretanto, já era tarde demais e os estragos já haviam sido feitos. Dezenas de vidas foram perdidas nessa batalha e com mais da metade de seus membros mortos, o fim da União dos Monstros já estava mais do que anunciado. Os sobreviventes dos ataques retornaram às suas respectivas ilhas e agora não havia mais nenhuma aliança. A essa altura do campeonato, os Shulks, responsáveis pelo ataque surpresa, já haviam se escondido no mapa, assim como os humanos fizeram, e é assim que partimos para o 8º dia de jornada. Muitos membros dos Merlins escaparam do atentado utilizando túneis de água subterrâneos. Entretanto, sabiam que quando retornassem à sua ilha, poderiam ser atacados a qualquer momento pela civilização humana. Assim, eles se viram obrigados a planejar algo novo. 2 jogadores, Demond e Ayaldimei, foram responsáveis por criar uma imensa estrutura de água na borda do mundo que levou os níveis do mar até a altura limite para a construção do Minecraft. Esse lugar, além de servir como uma nova base, tornou-se uma fortaleza praticamente impenetrável. Os humanos fizeram de tudo e mais um pouco para tentar matar os Merlins, entretanto, eles sempre acabavam afogados em alguma parte da construção. Além disso, os invasores tentaram furtar todos os alimentos da base, no entanto, não contavam que os Merlins possuíam peixes de forma praticamente infinita, e mais, houve uma tentativa de destruição da estrutura, utilizando para isso baldes de lava, mas depois de um tempo, esse projeto se tornou extremamente caro e inviável. Um grande cubo de água que consistia em blocos no topo do mundo que utilizavam da nova mecânica do jogo mostrou-se extremamente efetivo e tornou o sonho de vitória dos Merlins possível novamente. No outro lado do continente, nós temos os Shulks. Essa civilização foi uma das que mais sofreu com o ataque surpresa e também foi a principal responsável pela aniquilação dos humanos lá no começo da jornada, e depois que eles se reuniram no subterrâneo para juntar o time novamente, perceberam que restavam apenas poucos membros de seu time. Enquanto os humanos estavam ocupados com os Merlins, os Shulks preocuparam-se em minerar e angariar mais recursos com a finalidade de realizar o ataque final da saga. Com isso, o dia 9 se inicia e com ele um novo tempo para batalhas. Com todas as escolhas erradas e atrocidades que nos trouxeram a esse ponto, o mundo já estava preparado para receber tudo o que estava sendo planejado pelas civilizações. Entretanto, apenas um final poderá ser escrito no livro dessa incrível jornada. Com isso, os humanos partiram para a batalha final, que será realizada no local onde ficava a sede da aliança. A meta era só uma: matar ou morrer. A guerra final se inicia, os equipamentos primários são os arcos e as flechas. Muitos jogadores concentram-se nos altos das montanhas, já outros atacam de forma surpresa seus
os inimigos, e em pouco tempo as batalhas braçais já eram realidade, onde os Shulks atacam humanos, Merlins atacam Endrians e as brigas ficam cada vez mais violentas e os membros restantes da aliança estão claramente perdendo suas batalhas, isso porque, apesar de terem a ajuda dos humanos, suas armaduras estão extremamente enfraquecidas devido a lutas anteriores e o único motivo de ainda estarem vivos é pelo superpoder que foram ordenados ao líder de seu grupo. No entanto, eles ainda poderiam utilizar a estratégia Kamikaze, que consiste em usar TNTs para explodir inimigos e consequentemente a si mesmo. E sim, foi o que eles fizeram, eliminando vários inimigos e também eliminando a si mesmo. E com isso, o que restava da civilização humana foi aniquilado. A batalha foi finalmente acabada, as guerras foram finalizadas, a paz reinou nos castelos e nos continentes. Mas agora, eu pergunto a vocês, o que nos custou? A qual custo tudo isso aconteceu?